Muito bem, senhoras e senhores, hoje, dia 11 de maio de 2017, estamos começando mais um Oftalmologista Responde. Com muita alegria, estamos recebendo um colega médico oftalmologista na cidade de Canção, aqui no estado do Paraná, diretamente de Maringá, Dr. Wilson de Martins. Dr. Wilson, seja muito bem-vindo a essa iniciativa que é o Oftalmologista Responde. A sua presença muito nos honra e muito nos anima, porque comunicar é sempre melhor orientar para a população. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui e espero que essa conversa seja muito proveitosa, que todos nós podemos crescer com ela, né? Sem dúvidas. Doutor Wilson, quando se fala de cuidado dos olhos, e eu lembro você que nos assiste neste momento, que está via Facebook ou está no soblec.com.br, que a sua pergunta merece uma resposta e você pode encaminhar aqui para a gente, nesse formulário que fica na parte de baixo. Coloque o seu nome, faça a pergunta e a partir disso a resposta será encontrada junto com o Dr. Wilson. Dr. Wilson, antes de começarmos a falar sobre a saúde dos olhos, há um ponto importante no seu trabalho na cidade de Maringá que fala sobre o Gaviãozinho, um projeto destinado às crianças, aos escolares. Gostaria que esse nobre colega pudesse comentar sobre a iniciativa tão importante que possa também ser acompanhada em outras cidades e outros estados. Isso. Bom, bem bacana poder falar sobre esse projeto. Na verdade, assim, para aqueles que não me conhecem, eu sou médico oftalmologista, mas antes de ser médico, eu fiz uma graduação em matemática. Então, eu era professor. E durante muito tempo, enquanto eu era professor, eu me deparava com algumas situações que a gente verificava que alguns alunos tinham algumas dificuldades que não eram só referentes ao aprendizado, mas sim a dificuldades, por exemplo, da visão, né? E aquilo foi me chamando a atenção desde quando eu era professor. Depois de formado médico e feito oftalmologia, eu senti essa necessidade de passar esse conhecimento, essas informações para as crianças e para os pais, porque a gente observava que muitas vezes os pais desconheciam algumas coisas básicas do exame oftalmológico de criança, né? A gente sabe que o exame oftalmológico em criança é muito importante, porque na infância é que ocorre o desenvolvimento visual da criança, do 0 até os 7 anos de idade. Então, se a criança não se desenvolve na visão, não tem o seu desenvolvimento visual satisfatório nessa idade, ela vai se tornar um adulto com dificuldade de enxergar, sendo que muitas dessas alterações são facilmente corrigidas quando verificadas a tempo. Tá? Inclusive, em 2011, recém-formado em oftalmologia, a gente fez um projeto muito bacana na cidade de Colorado, em que a gente consultou várias crianças. A gente, na verdade, levou o consultório nas escolas, e nas escolas nós consultamos todas as crianças, de primeira a quarta série, né? E foi bem bacana, a gente examinou mais de 1.500 crianças, descobrindo vários problemas, várias alterações, que com certeza foram importantes para serem tratadas a tempo e dar uma possibilidade de uma vida melhor para essa criança, né? Esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui, né, em Maringá, chama-se então, é uma coleção de livros, na verdade. Essa coleção de livros, o primeiro livro que está sendo divulgado é o livro do Gaviãozinho, é o Novo Mundo do Gaviãozinho. Então, o que esse livro fala? Esse livro fala justamente da importância da visão do exame oftalmológico em crianças, tá? De 0 a 7 anos. Da importância que muitas vezes os professores e os pais têm de observar o dia a dia da criança. Às vezes a criança se aproxima muito do computador, às vezes se aproxima muito para ler, e são esses sinais que muitas vezes são importantes para que se verifique que ela tem algum problema oftalmológico. Tá? E aqui, então, nesse primeiro volume, a gente tenta justamente passar essa informação de uma maneira simples e bem informativa para os pais e para as crianças. Tá? Então, esse volume, esse livro do Gaviãozinho, ele foi distribuído nas escolas municipais de Maringá, Colorado e Nova Esperança, que é aqui perto. Tá? Esse livro também ele foi disponibilizado na internet. Então, quem tiver interesse, às vezes não está próximo aqui a gente, é só entrar no site da nossa clínica e depois também pode ser, acredito, disponibilizado via Soblec também. O site da clínica é www.iocc.com.br.
Tá? Lá vai ter a versão para ser baixado em PDF do livro e também tem uma versão em vídeo, caso a pessoa queira também, está sendo narrada e foi disponibilizada para todo mundo. Então a gente acredita que essa contribuição, esse projeto é muito importante e a gente acredita que nasceu, que começou agora, tem o volume 2, volume 3, com outros problemas oftalmológicos, se tudo correr como a gente gostaria e espera. Sem dúvida, enquanto o Dr. Wilson estava falando, nós colocamos aqui do lado dele a ilustração que mostra esse projeto muito interessante. Dr. Wilson, quando se fala de escolares, sempre a gente está relacionando à educação. Bem disse, a matemática nos ensina, nós fazemos biologia e fazemos saúde. Qual que é de uma sala, por exemplo, de 100 crianças, em média, quantas vão precisar passar pelo médico oftalmologista ao longo de um ano? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Falando de crianças escolares, qual que é a frequência recomendada que elas possam frequentar e possam consultar o médico oftalmologista? Desculpa, eu tinha cortado. Olha só, é muito importante que os pais saibam que as crianças precisam ser avaliadas antes mesmo da alfabetização, né? Como eu mencionei logo no começo, a criança ela tem o desenvolvimento visual desde que nasce. Então, do 0 ano até os 7 anos é muito importante por causa dessa maturação, dessa maturidade, desse desenvolvimento visual. Então, não é preciso e, na verdade, não é bom que se espere até a alfabetização para levar. Desde que nasce, é feito o teste do olhinho na maternidade e, a partir daí, a cada 1 ano ou 2, dependendo de cada orientação ou de cada caso, é importante fazer avaliação. Lógico que cada criança tem uma história diferente. Às vezes eles têm algumas doenças oftalmológicas que são diagnosticadas, isso vai mudar o acompanhamento. Mas o mais importante ser lembrado e falado aos pais é que eles não devem esperar a alfabetização. A criança tem que ser avaliada de preferência antes dos 4 anos de idade ou uma vez ao ano. Ótimo. Doutor, eu uma pergunta que chega aqui muito interessante, que fala o seguinte: a catarata chega para todo mundo? Eu me chamo Ivo, estou na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. Catarata é um processo fisiológico, né? Todos nós teremos catarata em algum grau e em algum momento da vida. É claro que algumas pessoas, por predisposição, ou por uso de medicamentos, ou por trauma, né, batidas, elas acabam desenvolvendo antes. Mas, respondendo a tua pergunta, sim, se vivermos o suficiente e nada for mudado até lá, todos nós vamos ter catarata. Então, tem que aproveitar a vida com muita visão. Uma outra pergunta que chega aqui, ela chama Gisele, ela está na cidade de Sobral, lá no estado do Ceará. Gisele pergunta o seguinte: doutor Wilson, aqui na minha cidade é muito comum a gente ter oferta para avaliar os olhos. E eu gostaria que o doutor pudesse comentar aqui para a gente da importância de deixar os seus olhos a título de um médico oftalmologista. Gisele, Sobral, Ceará. Tá. Cortou um pouquinho, então se eu não responder exatamente o que você perguntou, você me fala. Combinado. Bom, o que é importante que as pessoas entendam que nem toda a alteração ou dificuldade visual é simplesmente corrigida com um óculos. Na verdade, o óculos, o resultado final, a refração, o grau do óculos é o final do exame oftalmológico. Durante o exame oftalmológico são verificadas várias alterações, várias doenças que podem comprometer a visão. Tá? Então, a importância do exame com médico oftalmologista é que o médico é o único profissional que está preparado a diagnosticar doenças que podem comprometer a visão. Entre elas, e se for o caso, ele está apto a prescrever uma lente corretiva que vai corrigir esse problema. É importante a gente saber que, às vezes, por trás de uma alteração de grau, por trás de uma mudança na visão, existe uma doença em algumas das situações. Por exemplo, um diabetes descontrolado, uma pressão ocular alta, uma alteração na córnea, como por exemplo um ceratocone, que atrapalha a visão e nem sempre pode ser corrigido com óculos, às vezes precisam outras alternativas. Então é importante saber disso. Por isso a importância do médico oftalmologista, que ele vai conseguir diagnosticar e dar o melhor tratamento possível para o problema que a pessoa tem. Era Ótimo. Isso, Fernando? Isso mesmo.
Exatamente. Isso que o Dr. Wilson comenta é que assim, o médico oftalmologista, ele é um profissional que estuda, faz uma graduação, depois vai para uma especialização, tem uma série de ingredientes que ele coloca na sua formação. Ou seja, e o olho é a porta de entrada para o diagnóstico de muitas doenças. Doutor Wilson, eu gostaria que pudesse comentar quantas enfermidades, a partir de um criterioso exame oftalmológico, o médico oftalmologista pode começar a diagnosticar em um paciente. Olha, dá para dizer que são centenas de doenças, né? Muitas vezes até o diabetes pode ser diagnosticado através do olho, doenças reumatológicas, né? Artrites, glaucoma, né, no caso do próprio olho. Nem sempre a gente diagnostica através dos olhos doenças só oculares. Né? Muitas vezes a gente faz diagnóstico de doenças sistêmicas. Por exemplo, às vezes chega uma pessoa com uma queixa de perda súbita de visão. Tá? Essa perda súbita de visão, a gente fazendo o exame oftalmológico, a gente às vezes descobre que essa pessoa teve um entupimento de algum vaso da retina, de algum vaso ocular. Isso é um sinal que pode ter algum problema de, por exemplo, uma arritmia, alguma coisa que está gerando coágulos que estão se espalhando e foram lá no olho e obstruíram uma veia e uma artéria. Então, outro exemplo também, às vezes no exame de fundo do olho a gente descobre uma infecção que a pessoa possa ter tido, uma toxoplasmose ou uma sífilis, enfim. O exame oftalmológico, muitas vezes, ele abre uma oportunidade da pessoa diagnosticar e tratar doenças corporais sistêmicas em fases precoces que podem diretamente interferir na qualidade e no resultado eficaz do tratamento dela. Perfeito. Agora temos a pergunta de Matilda. Matilda está no Recife. Nosso abraço ao povo pernambucano. E a Matilda pergunta para o Dr. Wilson. Dr. Wilson, quando se usa óculos, preciso me preocupar com prazo de validade? Na verdade, assim, mais do que a validade do óculos, porque às vezes a pessoa é bem cuidadosa, a sua lente está bem conservada, e o seu grau não está alterando. Então, mais até do que a importância da validade, da qualidade da lente, a pessoa tem que se preocupar com o exame oftalmológico, é uma oportunidade de prevenção, de acompanhamento, tá? Olha só, a pressão ocular, ela não dá sintoma, é que nem a pressão do corpo, sabe? Por exemplo, às vezes você está com uma pressão alta e não sabe. Você só vai saber se você ou alguém medir para você a tua pressão. No exame oftalmológico é essencial que o teu médico examine e meça a pressão do teu olho. Porque se ele não medir, muitas vezes você não vai sentir nada. E é uma oportunidade de diagnosticar doença como o glaucoma, que vai deixando a pessoa cega e não percebe. Pessoas que têm diabetes, a mesma coisa. Então, assim, não se preocupe apenas com a validade da lente. Pense como exame oftalmológico como uma chance de, além de ver o seu grau se mudou ou não, de uma oportunidade que você está tendo de prevenir doenças que poderiam te prejudicar futuramente. Tá? E assim, mesmo assim as lentes também, elas ficam com uma qualidade ruim. Por mais que você tenha cuidado, ela vai se manchando, vai riscando. Então, é bom fazer uma avaliação também por isso, mas não principalmente por isso. Perfeito. Mais uma pergunta. Agora, nossos amigos do Rio Grande do Sul. Dr. Wilson, boa noite. Sou Miriam, moro em Caxias do Sul. Aqui o frio já começou e tenho sentido o meu olho um pouco seco, diz ela. Aliás, um pouco mais seco do que o de costume. E hoje ele está seco e vermelho. Eu peguei o colírio de uma amiga e no início foi bom, mas agora só tem piorado. O que o doutor pode me orientar? Miriam, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Olá, Miriam, boa noite. Obrigado pela participação. Olha só, Miriam, a tua pergunta é bem oportuna, né? Agora chegando o inverno, geralmente resseca um pouco o clima, mas mesmo em situações que às vezes não necessariamente o clima está seco, hoje em dia a gente tem o hábito muito frequente de uso ininterrupto do computador em ambientes com ar-condicionado. Isso resseca mesmo o ambiente, né? Resseca o olho e acaba dando sintomas, né? De irritação, às vezes até de qualidade de visão ruim, tá? Colírio, ele deve ser orientado para o médico também, sabe, Emílio? Porque nem sempre um tratamento que dá certo para uma pessoa vai dar certo para outra. Por exemplo, você poderia
não ter só um ressecamento, você poderia ter uma reação inflamatória decorrente de uma alergia, tá? Você poderia estar com algum outro problema oftalmológico que não fosse necessariamente corrigido com o uso do colírio lubrificante da sua amiga, tá? Além da avaliação oftalmológica, né, e aí ele poderia, o teu oftalmologista está orientando você das outras situações e das outras coisas que você poderia fazer para melhorar esse sintoma que você está sentindo. É comum mulher ter esses sintomas, na verdade é muito mais comum mulheres do que homens, por questões hormonais, por questões de cotidiano, enfim. Vale a pena fazer uma avaliação com o seu oftalmologista para que ele te oriente qual é o melhor colírio para você, tá bom? Espero ter respondido. Ótimo. Mira, muito obrigado. E você continue mandando a sua pergunta. Aqui você está no Oftalmologista Responde, hoje com o Dr. Wilson de Martini. Ele está na cidade de Maringá, cidade de Canção, no estado do Paraná, agora 20 horas e 47 minutos. Dr. Wilson, uma pergunta que chegou aqui de Pedro Neto. Pedro Neto está em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Ele pergunta assim: Dr. Wilson, gostaria de saber se há algum perigo em usar lente de contato colorida, mesmo não tendo passado pelo médico. Cortou o finalzinho, passar lente de contato não prescrita pelo médico, é isso? Não orientada pelo médico. Tá. Qual que é o nome do ouvinte aí? Pedro Neto Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Olá, Pedro, boa noite. Pedro, é o seguinte, a lente de contato, por mais simples que possa parecer, na verdade é um corpo estranho no nosso olho. Então a gente tem que entender que nem todas as pessoas podem usar lente de contato, tá? E além de não poder, elas podem estar se prejudicando usando uma lente de contato. Agora, a lente de contato colorida, ela é uma lente como outra. E muitas vezes até com consequências piores, porque a lente de contato, ela tem uma permeabilidade, ou seja, ela deixa passar o oxigênio que vai chegar na tua córnea. Lentes coloridas, muitas vezes, por causa de pigmentação, essa oxigenação acaba sendo um pouco menor, tá? Usando de uma forma inadequada ou sem orientação, além de você estar correndo um risco de ter algum problema que possa ser agravado, se você não seguir ou não souber as orientações, os cuidados corretos, você pode ter problemas futuramente. Veja bem, você é novo, provavelmente, né? Eu não lembro se foi falado a idade, mas muitas vezes o uso inadequado da lente de contato, você vai ter consequências depois de muito tempo. Então é muito comum a gente ver pessoas no consultório que usam lente de contato de uma forma que não é orientada, e falam assim, mas para mim não acontece nada, tá tudo bem, tudo, mas olhando no exame oftalmológico a gente consegue perceber alterações que a gente sabe que se a pessoa não fizer nada, futuramente ela vai ter um problema, tá? Então, lente de contato, por mais que seja 100 grau ou lente só colorida, tem que ser feita uma avaliação pelo seu oftalmologista para que ele diga, olha, posso usar, e para que ele te diga como é o jeito correto de usar, qual os tratamentos, quais os cuidados que você deve ter, não só com a lente, mas principalmente com o teu olho. Tá bom? Ótimo. Doutor Wilson, agora Leandro Freitas, Distrito Federal, ele pergunta o seguinte: gostaria de saber mais sobre ceratocone. Hoje tenho 17 anos, mas o meu irmão de 11 tem essa doença. Foi diagnosticado no mês passado. Existe tratamento? Leandro Freitas, Distrito Federal. Olá, Leandro, boa noite. Leandro, é muito importante sua pergunta e bem oportuna, tá? Ceratocone a gente percebe que aparentemente tem aumentado nos últimos tempos. Primeiramente, o ceratocone tem um fator genético, né? Então, se tem alguém na família, isso aumenta as chances de outros familiares virem a ter também, tá? Então, é importante você já sabendo que tem um familiar, você poder tomar os devidos cuidados, passar por avaliação, tá? O ceratocone, depende do estágio que ele esteja, existem tratamentos diversos. Por exemplo, existem ceratocones que estão em estágios iniciais e não evoluem, e que você consegue facilmente corrigir apenas usando óculos, tá? Ou seja, não precisa fazer nenhum tipo de tratamento cirúrgico, nenhuma outra coisa mais complexa. Dependendo do estágio que ele está, ou se ele está progredindo, o tratamento muda. Por exemplo, uma pessoa que faz um diagnóstico de ceratocone, está com uma visão boa, numa reavaliação seguinte, ela percebe um avanço no ceratocone, ela deve fazer um tratamento
um procedimento chamado crosslinking, que é um procedimento para endurecer, para enrijecer a córnea, para que ela não progrida. Porque como ele tem uma visão boa, não precisa fazer um transplante, não precisa fazer um anel, ainda está em tempo de tentar estacionar a doença. E aí está mais uma vez a importância do diagnóstico precoce, a importância do acompanhamento oftalmológico, para diagnosticar cedo, tá? Porque se diagnostica mais tarde, se diagnostica mais tarde, o óculos já não corrige bem, tá? Já não é possível mais fazer o tratamento para estacionar. Aí vai para os outros estágios, que seria lente de contato dura, se estiver estacionado, né? Que é a rígida, lente de contato rígida. Ou, em outros estágios, o anel de Ferrara ou o anel intraestromal, né? Que a gente utiliza para modelar a córnea, para permitir ter uma visão melhor. Em casos muito mais graves, né, mais avançados, eu diria, aí torna-se necessário o transplante de córnea. Tá? Então, o tratamento depende do estágio. E o estágio, a gente sabe, como quase tudo na medicina, quanto mais antes, quanto mais cedo, melhor o prognóstico, mais fácil o tratamento, mais fácil a prevenção. Então, fica aí a dica para os familiares procurarem atendimento e acompanhar. Ótimo. Mais uma pergunta da cidade de Apuarema, na Bahia. Muito obrigado pela audiência. Temos aqui José de Oliveira Castro. Ele pergunta assim: faço controle da pressão ocular e uso colírios, uma vez ao dia e outro 2 vezes ao dia. A pergunta que ele faz: por que a pressão intraocular sobe em um olho e é que eu preciso usar colírios? José de Oliveira Castro, provavelmente perguntando sobre glaucoma, a enfermidade, para poder explicar o que ela vem a ser. Tá, José, né? O José falou que usa 2 colírios, um de 12 em 12 horas, de manhã à noite, um à noite, e ele perguntou por que a pressão aí no final cortou um pouquinho. Por que a pressão em um olho abaixo no outro não, é isso? Ele pergunta por que deve usar colírios para poder controlar essa pressão intraocular dele. Ah, entendi. Desculpa, estava cortando. Tranquilo. José, uma boa noite, tá? Eu fico feliz de ver que tem gente de muitos lugares do Brasil acompanhando. Me sinto honrado e agradecido por estar participando aqui. Isso é muito bacana. Fernando, muito obrigado. Bom, a gente tem que entender o seguinte, que o glaucoma, ele é uma doença silenciosa, como eu mencionei agora há pouco. Então, às vezes, você está lá com uma pressão alta ocular e não está sentindo nada, mas nesse momento que você não está sentindo nada e a tua pressão está alta, o nervo do seu olho, que é responsável por você enxergar, ele vai perdendo células, ele vai morrendo aos poucos, e você vai perdendo campo visual periférico, né? Você não perde o campo visual central, então você não percebe muitas vezes que essa doença está te atingindo e está evoluindo. O objetivo de usar os colírios é controlar a pressão para que esse dano ao nervo, que essas células que estão sendo lesadas, sendo mortas, sejam o mínimo possível para que você tenha uma visão melhor possível. Então, o objetivo do colírio é basicamente controlar a pressão, porque controlando a pressão você evita o dano do nervo e você evita a progressão da doença. Excelente. Mais uma pergunta agora, 20 horas e 55 minutos. Estamos aqui nos finalmente, mas olha só que interessante. Quem pergunta agora é Márcio José. Márcio José está na cidade de Alagoa Nova, na Paraíba. Então ele diz o seguinte: Dr. Wilson, a minha lente caiu no ralo da pia, a lente de contato, e passou a noite por lá. Hoje pela manhã eu a encontrei. Será que eu fiz bem em usá-la? Na verdade você correu um grande risco ali, né? A gente sabe que o banheiro é um dos lugares mais contaminados que a gente tem na nossa casa, né? E o ralo ali é um lugar com muitas bactérias. Na verdade, o correto seria descartar essa lente de contato ou procurar ter oftalmologista para que ele verifique e veja. Se for uma lente descartável, não tem nem o que pensar. Infelizmente, você acabou perdendo essa lente. Se for uma lente anual, uma lente um pouco mais, vamos dizer assim, cara e com alguns outros requisitos, seria interessante que você procurasse o oftalmologista para que ele verificasse, te orientasse o que fazer. Tá? Na verdade, não é o ideal fazer isso que você fez. Você correu bastante risco e poderia ter gerado uma complicação grave no olho, uma infecção, uma úlcera, enfim. Não foi bom. Infelizmente, Deus protege também, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Verdade. Doutor Wilson, agora
A última pergunta, aqui Melissa, da região metropolitana de Curitiba, em Colombo, ela pergunta: pode me explicar o que vem a ser descolamento de retina? Eu tive esse diagnóstico, eu tenho uma alta miopia. Ela diz que tem 10 graus no olho direito e 9 no olho esquerdo. Então ela gostaria de saber por que acontece e o que é descolamento de retina. Melissa, Colombo, Certo. Paraná. É Melissa? Melissa. Melissa. Melissa, boa noite. Melissa, nós temos dentro do nosso globo ocular, do nosso olho, tá? Isso aqui é como se fosse um esquema de um olho, tá? Essa superfície laranja aqui é o que a gente chama de retina, tá? Retina é onde o raio luminoso incide para que a gente consiga interpretar e enxergar o que a gente está olhando, né? O que a gente está verificando. Doutor, se puder colocar para o seu lado direito, aí fica ótimo, por favor. Pode. Tá. Então, essa parte laranja, então, aqui é a retina. Então, o que é o descolamento de retina? É quando essa superfície, que é como se fosse um papel, uma membrana que está aqui revestindo o olho na parte de dentro, ela desgruda, ela se desliga. Vamos lembrar, pensar assim, como se fosse várias células com terminações nervosas aqui. Então, quando ela descola, é algo muito grave, porque o estímulo nervoso, o estímulo visual, ele precisa incidir nessas células, na retina, para que você consiga enxergar, tá? Então, quando ela descola, e você tem um fator de risco muito grande para descolamento, que é miopia alta, a gente sabe que míopes, principalmente acima de 3, tem um risco maior, tá? Então, ao descolar a retina, né, vamos imaginar que fosse como uma árvore que a gente arranca e depois a gente tem que colar de novo, então a gente tem que plantar. Nem sempre, ao se plantar, a gente consegue unir todas as terminações de uma forma correta, de uma forma que se recupere plenamente. Então, assim, o descolamento de retina é algo, hoje ainda na oftalmologia, algo considerado muito grave, com consequências de perdas visuais muito importantes, tá? E que deve ser um exame preventivo do fundo do olho, num mapeamento de retina, regularmente em pessoas míopes, com miopia principalmente acima de 3, e no teu caso, que é 10, mais ainda. Eu acho que, eu não sei se eu respondi corretamente, Fernando, mas fica aqui o recado para pessoas que são míopes para fazer o exame preventivo, e o descolamento de retina nada mais é do que o descolamento dessa parte interior do olho que é responsável por obter e mandar ao cérebro a interpretação da imagem. E quando ela está descolada, tem que fazer uma cirurgia de urgência, o quanto antes fazer cirurgia para colar, porque é aquela história da árvore. Quanto mais tempo fica fora as raízes, mais difícil ela voltar a pegar novamente. Muito bem. Doutor Wilson, olha só, uma série de pessoas aqui agradecendo pela sua presença, e a SOBLEC, Sociedade Brasileira de Lentes de Contato Córnea e Refratometria, sem dúvida alguma, está honrado. O Dr. Kleber Godinho acabou de mandar mensagem aqui para mim, está assistindo no ao vivo, no soblec.com.br/ao vivo. E para que a gente possa terminar, ele pediu para que eu pudesse colocar, enquanto estiver falando, do Novo Mundo do Gaviãozinho, só para que as pessoas possam conhecer esse projeto. Então, quando estiver falando, do seu lado estará aparecendo a imagem do Gaviãozinho que nós temos aqui preparados. Então, gostaria que pudesse, nesse encerramento, além das suas palavras finais, mencionar a importância desse projeto que está acontecendo na cidade de Maringá. Tá, ok. Bom, então, eu me despeço agradecendo mais uma vez, então, a oportunidade que foi dada, né, de estarmos aqui falando sobre coisas muito importantes, sobre as doenças oculares, sobre esse projeto que eu fiz juntamente com meus colegas e com muito carinho, que é para levar informação para a criança, para os pais, sobre doenças oculares, né, sobre problemas de visão. Nesse primeiro volume, né, que acredito que você vai colocar ali depois, né, do Mundo Gaviãozinho, que a gente fala, então, sobre os problemas de visão em crianças, né, que é importante, então, a gente está fazendo a avaliação oftalmológica em crianças precocemente, tá? Agradeço ao Dr. Kleber, a todos da SOBLEC, por estarmos aí participando aqui desse bate-papo agradável, e fico muito feliz mesmo de ver como tem bastante gente do Brasil todo assistindo aí. Agradeço todo mundo que fez a pergunta, espero ter contribuído para vocês também, respondido, sanado algumas dúvidas, e também fico à disposição, né? No site lá da nossa clínica, como eu disse, tem o disponível para ser baixado, tem um contato nosso também, caso alguém queira entrar em contato, eu puder tirar alguma dúvida ou alguma informação, fico também à disposição.
Excelente. Este foi o Dr. Wilson de Martini, diretamente da cidade de Canção, na cidade de Maringá, no estado do Paraná. Dr. Wilson, nosso melhor agradecimento. E você, que cuida muito bem dos olhos, saiba que o médico correto, o profissional adequado, o profissional habilitado pela lei é o médico oftalmologista. Seus olhos são extremamente importantes, necessitam os cuidados corretos para que eles possam aproveitar e ver a vida. Um grande abraço para todos, até a próxima e boa noite. E muita saúde. Boa noite.